O Acontece Cidade se encontra na cidade de Bariri. Bariri que está parecendo um canteiro de obras. Muita gente até vira e fala, tá chegando a política, então as coisas começam a acontecer. Mas eu estou ao lado do prefeito Neto Leone, vou conversar com ele a esse respeito e ele vai explicar para vocês o que realmente aconteceu para Bariri estar hoje vivendo esse momento de desenvolvimento, podemos colocar assim, porque muita coisa boa está sendo feita na cidade. Tudo bem, Neto? Tudo bem, Oswaldo, Luiz, amigos do Acontece Cidade, é um prazer mais uma vez poder falar com vocês, poder explicar, contar coisas boas e a gente falar sobre a nossa querida cidade de Bariri. E de início eu gostaria de ressaltar o seguinte, a política, embora ela seja muito mal vista no nosso país por uma série de acontecimentos ruins, mas ela é uma coisa boa, desde que ela seja feita de forma boa. A política que eu digo não apenas com P maiúsculo, mas com todas as letras maiúsculas, por pessoas de bem, que não querem se servir da política, mas servir a sua comunidade, servir as pessoas. Então, um bom político, um bom gestor, um bom prefeito, ele tem que trabalhar todos os dias, do início ao fim, do primeiro ao último dia. E eu me orgulho de estar no meu terceiro mandato e ter feito isso no meu primeiro mandato, no meu segundo mandato e no terceiro mandato, que na verdade não é um mandato, é meio mandato. Então, quando eu ouço isso que você falou, olha, agora que está no final do mandato, as coisas estão acontecendo. No começo do mandato eu não estava. Então, como é que eu ia fazer coisas no começo se eu não estava lá? Todo mundo sabe que a eleição de 2016, ela foi anulada, teve outra em 2018, bem dizer, nosso trabalho começou em 2019. Lá nós fizemos o plantio e agora nós estamos fazendo a colheita. Porque no serviço público, nas transferências de recursos, nos convênios, existem muitos trâmites e, infelizmente, ainda muita burocracia, que atrasa muito. A velocidade das coisas não acontece na velocidade da nossa vontade. Antes fosse assim. Na nossa vida particular, as coisas são rápidas. Se a gente quiser trocar de camisa, trocar de bicicleta, trocar de carro, trocar de casa, a gente não tem que prestar contas para ninguém. Mas no poder público é diferente. A gente mexe com o patrimônio, mexe com o recurso, com o dinheiro público, e isso é de extrema responsabilidade. Isso não é para estar na mão de qualquer um. É de pessoas compromissadas, que tenham responsabilidade, que tenham comportamento, que tenham, de preferência, experiência para poder lidar e tratar as coisas da melhor maneira possível. Portanto, quero justificar que a gente começou um trabalho no meio para o final do mandato, portanto, é por isso que o nosso trabalho só pode ser medido nesse período, e também que coisas que nós fizemos e fomos atrás e brigamos e batalhamos para que acontecesse desde o ano passado, felizmente estão acontecendo agora, né? Eu não acredito que alguém queira que a gente cruze os braços nesse momento e fique vendo o tempo passar sem trabalhar. Não, o meu compromisso, quando eu fui eleito pela maioria da população, e 4 vezes eleito, né? Isso é um sinal de reconhecimento da nossa população, e isso me traz grande responsabilidade, um carinho e um amor enorme por essa cidade, que eu duvido que alguém tenha esse amor como eu tenho. Então, eu trabalho do início ao fim. No caso desse mandato, do meio para o final. E a nossa cidade está um canteiro de obras, está sim. Nós temos muita coisa boa acontecendo, projetos que foram implantados, outros não puderam ser implantados, porque faltou tempo, mas se tivermos tempo, certamente serão. Então, esse compromisso, essa vontade, todo mundo sabe que a gente tem e capacidade para fazer, porque a gente conta com o apoio da nossa população. Então, eu fico muito feliz de hoje, dia 14 de agosto de 2020, uma sexta-feira, a gente poder bater esse papo e fazer uma prestação de contas aí desse período de meio mandato que nós tivemos à frente da prefeitura. Verdade. Inclusive, vamos começar falando de quarta-feira passada, que nós tivemos a inauguração do CRAS, né? Inclusive, além do CRAS, já o asfalto na frente também, que era uma coisa que já fazia muitos anos que a população estava reivindicando, daquela avenida, aquele asfalto, né? Como você está numa unidade do social, nós estamos aqui gravando essa entrevista no Espaço Amigo, você falou CRAS, que é uma outra unidade, mas é o CAPS. É o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial. É uma unidade nova da saúde. Nós tínhamos a UAPS, que é a Unidade de Atenção Psicossocial. Agora nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção. O que isso significa? Maior amplitude de trabalho, de atendimento à nossa população,
com relação à saúde mental. E hoje isso é muito importante. Por quê? O ortopedista cuida do cotovelo, do joelho, dos ossos, né? O cardiologista cuida do coração, e assim por diante. Mas existem também os psicólogos e os nossos técnicos que cuidam da saúde mental das pessoas que, por uma razão ou outra, está com um problema de comportamento, de dificuldades. E essa unidade ela vem de extrema importância aqui no nosso município. E nós fizemos uma coisa muito boa, Oswaldo. A gente precisava ou construir um prédio ou usar um prédio nosso, e nós não tínhamos. Nós alugamos do Lar Vicentino. Além de tudo, nós estamos ajudando uma entidade aqui do nosso município, pagando aluguel para uma entidade, numa ala que estava desativada, estava ociosa. O próprio Lar Vicentino nos ofereceu. Então, juntou o útil ao agradável. Ajudamos a entidade, ocupamos, fizemos uma bela reforma. Convido a quem não teve oportunidade para conhecer essa unidade da saúde, que vem ainda mais melhorar o nosso sistema de saúde, que tem trabalhado muito nessa pandemia. Aliás, eu falei que são 2 anos, né? Mas um ano na normalidade e bem dizer, esse ano enfrentando pandemia. Quer dizer, parece que o mundo caiu na nossa cabeça. Os maiores problemas caiu na nossa cabeça, mas Deus não dá o fardo pesado que a gente não possa carregar. Inclusive os projetos até que tinham aí, sendo feitos por vocês tiveram que ser alguns até abortados por causa até da própria pandemia, compra de equipamentos para deixar a cidade em condições de atender aqueles que porventura pegassem, né, o vírus. É verdade. Muita coisa que nós tínhamos programado para esse ano, nós tivemos que abortar, ou seja, que deixar de lado, cancelar ou adiar. A parte de eventos, por exemplo, que nós gostamos muito, a gente sabe que a população gosta e precisa também se divertir, né? Tem que ter trabalho, tem que ter saúde, tem que ter estudo, mas tem que ter diversão. Praticamente não está tendo diversão nenhuma, porque está terminantemente proibido em todas as esferas, em todos os municípios, a realização de eventos. Outras 2 partes que foram afetadas, infelizmente, é uma que eu gosto muito, que é a cultura, a parte musical, a parte artística. Nós tínhamos um projeto lindo para esse ano aí de oficinas culturais, que ia praticamente contemplar todos os artistas do nosso município, ia mexer com teatro, com música, com dança, com uma série de atividades culturais. E a parte esportiva, que é outra área que eu também gosto muito, sei que você também gosta, que nós tivemos que fechar as praças esportivas por conta da pandemia. Então, infelizmente, né, você vê, nós gostamos do esporte porque a gente reativou a OEBA, que era tradicional, a Olimpíada Estudantil que estava parada, né, esquecida. Nós reativamos várias modalidades esportivas, criamos as escolinhas, estava a todo vapor. E o nosso estádio municipal, que é um orgulho, né, do futebol barirense, que nós reformamos, reativamos e reinauguramos, mas na sequência teve que parar. Por quê? Porque veio a pandemia e, infelizmente, esses locais tiveram que ser fechados, né? Espero que por um período não muito longo, para que a gente possa retomar todas essas atividades. Enquanto isso não acontece, eu vou dar um exemplo do que está acontecendo aqui. Eu sei que tem muita coisa para se fazer, mas o tempo é curto, os recursos também são limitados. Mas a nossa vontade é tão grande que a gente está superando as expectativas. Na área do social, você pode ver que todas as unidades estão sendo reformadas. Então, nós não trabalhamos para a nossa gestão, nós trabalhamos para o futuro. Nós trabalhamos para os próximos anos, para as próximas administrações, para a cidade, para as próximas gerações dos nossos filhos, porque a gente tem que cuidar do que já existe. Não adianta o prefeito sair construindo prédio, levantando parede, só para botar placa do seu nome. O prefeito tem que cuidar primeiramente daquilo que existe. Aqui está a prova. A gente está dentro do Espaço Amigo, que era uma unidade que estava bastante feia, né? Ruim de aspecto, tal. Hoje reformou, arrumou o banheiro, melhorou as salas, fez janela onde precisava, uma pintura muito bem feita, muito bonita, e assim como essa, todas estão recebendo. Então a gente vai estender depois isso para todas as diretorias. Tendo tempo e a gente gerindo os recursos como a gente faz, com economia onde dá para economizar, para investir naquilo que atinge a população, as pessoas. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso trabalho. Tá. Nós tivemos, então, o Espaço Amigo 1, que já está praticamente pronto, né? Já para receber as crianças assim que for liberado. Também tem o Espaço Amigo 2, que está entrando na reforma. Tem a parte central da sede social, que vai ser ali no centro da cidade, na Cláudio Honor,
que também vai passar por reforma. Então, quer dizer, são muitas coisas que estão sendo feitas nessa reta final, além da perimetral também, que está sendo feito o calçamento ali da perimetral, que a gente pode observar as máquinas trabalhando lá. Além disso tudo, tem mais coisa ainda, né? Olha, são obras importantes, né? Nós temos uma equipe que está trabalhando na recuperação das vias públicas, que é o chamado tapa-buraco, que a gente agora vai iniciar uma nova fase, profissionalizar o tapa-buraco, fazer ele como se deve, não apenas tacar piche e passar o pneu do caminhão em cima. Não é isso que eu quero desde o início, mas agora que a gente está conseguindo ajustar a equipe para fazer algo mais profissional. Mas o serviço de recuperação de vias que a gente mais gosta é o recap asfáltico. Até porque Bariri praticamente não tem mais rua de terra, né? Nos meus outros mandatos a gente deixou a cidade totalmente asfaltada. Inteiramente asfaltada, inteiramente iluminada, com tratamento de esgoto, enfim. As grandes obras, naquela época, ou esse período que às vezes a gente é cobrado, nós não estávamos à frente da administração para responder. Então, se a Avenida Centenário demorou 5, 10, 20, 30 anos, eu tenho que responder agora, por esses 2 anos que eu estou à frente da prefeitura. Porque quando eu fui prefeito da outra vez, ela não estava ruim, ela não precisou ser recapeada, ela estava boa. Só que depois que eu saí, eu fiquei 10 anos fora da prefeitura. Nesse período, a avenida estragou. O asfalto não é um bem que dura a vida toda. Ele tem o seu tempo de validade. A água estraga, o tempo, o trânsito, tudo vai com o tempo estragando o asfalto. Agora chegou a hora de recapear. Então nós estamos recapeando na hora certa. Por que está fazendo agora? Volto a dizer, não estava no início do mandato. E eu pedi esse recurso ano passado para o Estado, para economizar dinheiro do município. Estamos fazendo com recurso do Estado. Então o recurso chegou esse ano, fizemos todo aquele trâmite, convênio, licitação, contrato, não é brincadeira. Tem toda uma regra para ser seguida, até culminar aí com a realização do asfalto. Foi feita uma das ruas, agora será feita a outra pela empresa, tem 30 dias para fazer. A Expressa Sul. Quando eu não estava como prefeito, eu passava naquela avenida e pensava, puxa vida, uma das entradas da cidade, do lado aqui de baixo, ela está com calçamento de concreto polido, mas no círculo, na rotatória central, e a parte que vai até a SP-304, não tem calçada. Uma avenida de entrada da cidade. Então, dentro da área de infraestrutura, não estou dizendo que infraestrutura é mais importante que educação e saúde. Não é. Mas a gente também tem que cuidar da infraestrutura, porque ninguém gosta de buraco, ninguém gosta de rua de terra e ninguém gosta de avenida sem calçamento. Eu fui buscar um recurso da infraestrutura. Então, nós conseguimos um recurso considerável de R$500 mil do governo do estado para fazer todo aquele calçamento. E ele está sendo feito. Aquela avenida vai ficar muito linda, digna de uma das entradas da nossa cidade, que para mim é a cidade mais bonita que existe. Também temos uma galeria, que era uma emenda perdida de outro mandato que eu consegui ressuscitar para fazer no lago. Quando chove ali no lago, inunda, né? A rua fica muito cheia de água, vai ser feita uma galeria. Existem outros pontos da cidade que a gente sabe que isso acontece e a gente já está mapeando todos eles para poder pedir o recurso no FEIDRO, que é o órgão do governo, e a gente conhece esses caminhos, né, por conta da experiência que a gente já tem, para poder também pedir recurso para fazer essas outras obras. E uma das coisas mais importantes, nós temos 5 emendas de deputados federais que foram deixadas em 2019, mas foram contingenciadas. Significa o quê? O governo colocou na gaveta, atrasou a gente 1 ano. No começo do ano, quando a gente conseguiu recuperar as emendas, ela foi para a Câmara e os vereadores de oposição votaram contra. Quer dizer, atrasou mais 2, 3 meses a gente, senão essas obras já estavam na rua. São recapes que vão contemplar todos os bairros da cidade, todos os núcleos, Santa Rosa, Santa Clara, Industrial, Livramento, Nova Bariri, Vila Americana, citei alguns, São José, enfim. Todos os bairros serão contemplados, que é um valor grande, aproximadamente 2.200.000. Não sei se a gente vai conseguir fazer tão já por conta do período eleitoral que nós estamos entrando amanhã, mas é algo que já é certeiro, que vai acontecer. Ou seja, volto a dizer, a gente tem que seguir as regras, nós temos que seguir a legalidade, o trâmite e a burocracia que existe no poder público. Mas, além das coisas que nós já fizemos, tem muita coisa boa para vir. E, oxalá, se tivermos mais tempo, com certeza faremos mais pela nossa cidade.
Tá certo, Neto. Acho que deu para fazer uma explanação daquilo que realmente está acontecendo na cidade com o tal canteiro de obras, né? Que vem chegando aí perto do final do ano de 2020, um ano conturbadíssimo, um ano completamente diferente de tudo que qualquer ser humano vivenciou nesse mundo. Então, acredito que vocês aí estão sendo realmente aí heróis, né? Para fazer tanta coisa em tão pouco tempo. E procurando ajudar todos, acho que é o mais importante, né? É verdade, é uma situação atípica, mas é nesse momento que as pessoas têm que mostrar o porquê que está aí, né? O porquê que se propôs e o porquê que foi escolhido. Então a gente agradece mais uma vez a confiança da nossa população, a gente prega um pouco mais de paz e união, que é isso ainda que falta aqui no nosso município. Se houver paz, união, trabalho, tem gente de bem querendo trabalhar pela nossa cidade. A gente está falando de coisas maiores, macros, mas a gente faz muita coisa pequena. Atendimentos, serviços pequenos que a gente não, se fosse falar que ficaríamos uma semana, talvez um mês falando, mas também não vem ao caso. Mas eu gostaria de aproveitar esse parte final aqui do nosso bate-papo para falar de duas áreas que são, sem dúvidas, as mais importantes. Primeiro, a educação, né? A educação tem que vir à frente de tudo. Quando a educação anda bem, tudo vai bem. Então, primeiro, cumprimentar e agradecer o trabalho dos nossos educadores. Também estão sofrendo nesse período com as suas aulas online, né? Tem gente que fala assim, o professor está folgado agora, né? Porque não tem aula na sala. Estão trabalhando no computador, às vezes é até mais complicado. Às vezes não, com certeza eu tenho conversado com eles. Trabalha mais agora do que quando dava aula ali presencial. Exatamente, então está difícil. Então eu quero agradecer esse empenho e essa adaptação dos nossos professores e também aos alunos, que também não é fácil, né? Ter que reservar parte do dia para ficar lá no computador ou no celular para fazer essa aula online. Mas a nossa educação é nosso orgulho, a gente está bem e o que eu posso até dizer que para mim foi a maior conquista desse nosso meio mandato foi o apostilamento, que já era algo inédito quando eu fui prefeito pela primeira vez, mas agora a gente trouxe uma apostila top, de primeiro mundo, de escola particular, que custa caro para um pai pagar para um filho na escola particular, que é a apostila Ângulo. Eu acho que isso foi o grande diferencial para a gente poder trabalhar e ter uma educação de primeiríssima qualidade. Mas a gente não esqueceu dos detalhes, porque assim, a administração ela tem que ter planejamento, claro, com certeza. Ela tem um orçamento para ser seguido, você tem que ver a sua receita, a sua despesa, você não pode mais gastar mais do que você recebe, enfim. Isso é muito importante, mas não é só planejamento, porque tem coisas que acontecem no meio do caminho que mudam qualquer roteiro desse filme. Por exemplo, a pandemia, que é mudança maior que nós tivemos, e na pandemia as crianças pararam de ir na escola, e com isso pararam de comer a merenda na escola. E aí, onerou o bolso do papai e da mamãe, não é verdade? Porque comeu mais em casa, mais comida, mais gasto. Fizemos o kit merenda, né? O kit merenda que está assim, realmente sendo um maior sucesso, onde os alunos podem levar a alimentação média que ele se utilizava na escola para fazer em casa. Então isso realmente foi algo que não estava no planejamento, nem poderia estar, que quem imaginava, né? Que teríamos pandemia e suspensão das aulas. Mas que nós fizemos, e isso foi dentro dos nossos contratos aí, da educação que possibilitaram esse plano que nós lançamos através do gabinete do prefeito. E a outra área que realmente é tão importante quanto a educação, que é a saúde, né? Porque sem saúde a gente não vive, né? Saúde também vem em primeiro lugar. Então, além de manter todos os programas, estamos renovando a nossa frota. Já adquirimos veículos o ano passado, esse ano vem mais 5 veículos novos, já estão chegando, mais 5 veículos novos para a saúde, ou seja, é importante, você passou por lá, você sabe o sofrimento que é para dar conta de toda essa demanda que a gente tem da nossa população. Não é fácil, né? E é preciso que tenha veículos, que eles rodam demais, o desgaste é grande, o gasto também é grande, então é importante que a prefeitura renove, e nós estamos renovando no final do mandato, e isso ninguém fala, né? Porque fala assim, olha, quem vai estar lá depois? Ninguém sabe, não é verdade? Mas nós não estamos preocupados com isso, a gente está preocupado em deixar a cidade o melhor possível para as pessoas, e a gente espera que a prefeitura seja administrada sempre por pessoas de bem que tenham capacidade para tocar isso, que não é fácil, eu garanto isso. Posso falar, acho que mais do que ninguém, porque foi quem mais viveu aquilo e vive intensamente o município. E um programa dentro da saúde, que eu também encho a boca para falar, é o programa de cirurgias eletivas.
Porque hoje uma pessoa que precisa de uma cirurgia, seja de hérnia, de vesícula, de fimose, de hemorroida, qualquer tipo de cirurgia eletiva que mexe com essa parte gastro, enfim, ela tinha 2 caminhos. Ou tem dinheiro, escolhe o hospital e o médico e paga, que são poucos que tem, ou a grande maioria que tem que enfrentar essa famosa fila do SUS, que não é fácil. Então a pessoa está com problema, precisa operar, está na fila do SUS, às vezes demora 1 ano, às vezes 2, às vezes 5, às vezes 10. Isso é desumano, mas é o sistema que a gente vive, né? O SUS, ele é um sistema bonito, mas na prática a gente sabe que esse enrosco acaba trazendo desconforto, acaba trazendo dor e uma situação ruim, incômoda para as pessoas. Um jeito da gente melhorar isso, criamos o programa de cirurgia eletiva, onde os casos de mais urgência, a prefeitura banca essa cirurgia, que é feita uma vez por semana, inclusive com médicos baririenses e médicos extremamente capacitados e uma equipe extremamente atenciosa, porque eu estou conferindo, eu fui assistir cirurgia, eu converso com as pessoas que fizeram, então é um programa que está dando certo. Então é a prefeitura indo além. Nós temos coisas que é da nossa obrigação, que a gente tem obrigação de fazer. Tem coisas que a gente não tem obrigação, mas é bom para a população, a gente conseguiu o recurso, conseguiu a viabilidade legal, a gente vai para cima, faz o projeto e dá certo. E é nesse intuito que a gente vai continuar trabalhando e acreditando no futuro. Muito bem, tá aí conversamos então com o prefeito Neto Leone, falando a respeito desse canteiro de obras aqui da cidade de Bariri. Oswaldo Guerreiro para o Acontece Cidade.